Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais uma aula aqui no nosso curso na Stark Educação. Bom, hoje nós vamos trazer uma aplicabilidade, de um script Python, movendo tudo aquilo que a gente já viu, resumindo essas questões que nós já vimos até aqui no curso, só que de uma forma prática, para você entender como que nós usaríamos isso em uma aplicação real, em um contexto. Então eu trouxe aqui um contexto para a gente trabalhar em cima de muitos pontos que nós já trabalhamos até aqui, já vimos nos cursos. Tá? Então a gente vai falar sobre variável, vamos falar sobre lista, tá? E é isso. Vamos aqui para o exemplo prático, para a situação, para o contexto. Bom, então vamos aqui dar uma lida, uma olhada aqui no contexto que eu trouxe. Vamos imaginar que você é um administrador de sistema da empresa Stark Educação. A Stark Educação armazena regularmente backups de seus dados em um servidor FTP interno. Sua tarefa é criar um script Python que automatize o processo de download desses backups. Vamos lá, cenário. A Stark Educação tem um servidor FTP interno com os seguintes endereços e credenciais. Nós temos o host, que é o nosso localhost. Nós temos o usuário, que é a Stark. E nós temos a senha, que é a Stark123. Os backups estão armazenados em pastas chamada backups. A gente tem uma pasta chamada backup no formato ano, mês, que é o formato do arquivo, o nome do arquivo. E a cada backup é um arquivo zip com o nome bkp e o ano e o mês. Então vamos lá. Aqui está o cenário, como é que está no nosso servidor. Então nós temos aqui o nosso endereço, o nosso host, que no nosso caso é o localhost. Nós temos uma pasta chamada backups, e dentro da pasta backups nós temos os arquivos aqui, os nomes dos arquivos em zip. Tá? E aqui nós temos o nosso script para fazer esse download. Mas antes disso, deixa eu mostrar como é que está a nossa pasta aqui no nosso servidor. Então eu abri aqui o nosso backup, nossa pasta de backups. Então eu tenho aqui todos os meus backups, do mês 1 até o mês 11, 2023. E aqui nós temos o nosso servidor. Então isso seria manual. Você, preciso salvar os backups. Você teria que abrir o seu FileZilla, navegar aqui até a pasta backups, escolher o local aqui que você quer e um por um você fazer o backup aqui. Nós vamos automatizar esse processo. Você vai clicar ali no seu script, executar o teu script e vai ter a opção de você baixar todos os arquivos ou apenas um único arquivo ali. Então vamos ver como é que funciona isso, nosso script aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso script e vamos direto para o código. Primeira coisa importante é importar aqui as bibliotecas que nós vamos usar. Tá? Nós vamos usar a BRE, que são expressões regulares, e nós vamos usar aqui o FTP-lib, tá? Pacote FTP-lib. Vamos importar o FTP. Configurações do servidor. Nós vamos dar o host, que no meu caso aqui é localhost. O usuário é Stark e a senha aqui é Stark123. Então, esse aqui é o conceito de variável. Tá? Então, já linkando com o curso, com tudo isso que nós já vimos. O que é variável? Variável nada mais é onde você reserva um espaço na memória com um determinado valor. Então,
eu não vou precisar ficar toda vez escrevendo localhost. Eu simplesmente chamo esse nome host aqui, ou usuário, né, ou senha. Então, nós estamos atribuindo esse valor aqui, essa string, tá, para essa variável. Então, aqui nós criamos essas 3 variáveis de conexão. Aqui nós vamos conectar ao servidor. Eu criei uma outra variável chamada FTP, onde eu vou chamar a minha instância do FTP aqui, que é justamente esse carinha que nós importamos. Tá? E eu passei, né, isso aqui é uma função, né? Eu passei que recebe o parâmetro host. Quem é o host? Esse carinha aqui, essa variável. Então eu estou passando o host aqui dentro. Se eu não tivesse a variável, eu teria que digitar aqui localhost, tá? O endereço do meu IP aqui, né, do meu servidor. Mas como eu criei a variável, eu chamo a variável host aqui. Agora eu vou usar agora o FTP, que é essa variável que eu chamei. Eu criei uma nova variável que salvou esse estado aqui na memória. Então eu não preciso fazer isso, de digitar novamente ftp.host aqui. Eu chamo a minha variável ftp.login, tá? Que é o método para nós efetuarmos o login no nosso FTP. E aí o login ele precisa de 2 parâmetros, né? De usuário e senha. Então quando você vai fazer o login em alguma coisa, você precisa de usuário e senha. E aqui nós utilizamos as variáveis que nós criamos aqui em cima, separando por vírgula. Depois que nós fizemos o login, conectamos aqui no nosso servidor e fizemos o login, nós estamos autenticados. É a mesma coisa disso aqui. A gente utilizamos aqui, né, a senha, nós entramos e estamos tendo acesso ao nosso servidor. Estamos aqui no nosso servidor. Tá? Então, neste momento, antes de eu entrar aqui nessa linha, eu estou aqui. Eu estou no diretório principal do meu servidor. Só que o que eu quero está dentro dessa pasta backup. Então eu tenho que entrar nessa pasta backup. E é isso que nós estamos fazendo com o comando cwd. Tá? Então eu entro ftp.cwd, coloco barra e o nome da pasta onde eu quero entrar. Se tivesse outras pastas e eu quisesse acessar outra pasta, eu colocaria o nome aqui da pasta, tá? Da pasta que eu quero, do diretório que eu quero acessar. Beleza, depois que eu acessei, eu quero listar todos os arquivos nessa pasta. Então o que eu faço? Eu agora coloco ftp.nlslist, né? E salvo isso numa variável chamada backups disponíveis. Então, só para a gente já entender aqui, né? Seleciona tudo aqui, vamos comentar, tá? Para comentar, você aperta o Ctrl e barra, tá? Aperta o Ctrl do seu teclado e aperta a barra. E vamos dar um print e essa variável aqui. Uma dica muito importante é você sempre, quando você tiver uma dúvida, você printa o resultado, printa a saída e aí você vai entender, tá? O que está acontecendo. Tá, porque nós não executamos aqui, vamos executar, tá? E vamos executar. Ok, veja que o que aconteceu. Ele listou para mim todos os arquivos que estão na pasta. Em que formato que ele me retornou isso? Espero que você tenha acertado, né? A gente já falou isso várias vezes, mas trazendo de volta, isso é uma lista. Tá? Por que é uma lista? Porque nós temos aqui o colchete, né? Abre e fecha colchete. Então, ele retornou uma lista com todos os arquivos. Tá? Separa por vírgula todos os arquivos que nós temos nessa pasta.
Então, esse NLST aqui, esse método, né, abre e fecha parênteses, ele retorna uma lista com todos os arquivos disponíveis na pasta. Agora, nós vamos por partes aqui. Vamos descomentar essa primeira parte. Tá? E o que nós estamos fazendo aqui? Lista os arquivos no diretório usando o comando list. Aqui nós vamos pegar um outro formato, tá? Uma outra forma mais detalhada da gente estar pegando, recebendo essa lista também. Tá? Deixa eu executar aqui só para você ver a diferença. Nesse outro campo, nós estamos utilizando aqui algo mais detalhado, tá? Onde nós temos aqui mais informações. Nós temos a data que foi feito o upload, nós temos o formato, enfim. Nós temos aqui o tamanho do arquivo. Então, isso aqui é um formato mais detalhado. E é esse formato que nós vamos utilizar. Tá? Então, podemos comentar aqui. Aqui agora nós vamos solicitar para o usuário um caminho onde você quer que esses arquivos sejam salvos. Você vai pegar e vai colar o caminho aqui. Aqui nós vamos criar uma lista vazia, né? Que essa lista vai receber os nomes dos arquivos que nós queremos baixar. Tá? Então, simplesmente fizemos uma lista vazia. Agora nós vamos extrair esses nomes aqui que nós queremos. Tá? Nós vamos baixar esses arquivos através dos nomes aqui. Então veja que tem muitas informações. É uma lista também. Então ele tem aqui várias informações até você chegar na última informação, que é o nome do arquivo em si. Então, é isso que nós vamos fazer. Isso aqui, deixa eu cancelar aqui, só para você entender. Isso aqui, ele vem originalmente como string. Então, se eu comentar aqui, e print type nome arquivo, e print nome arquivo, deixa eu comentar aqui por enquanto, você vê que ele é do tipo string, tá? Ele vem aqui uma string com todos os dados. Só que eu não quero um string porque o string fica muito difícil da gente modificar, da gente mudar, da gente coletar a informação que nós queremos. Então, por isso, nós vamos transformar isso em uma lista e pegar apenas a última parte da lista. É isso que nós vamos fazer nesse código. Tá? Então, string é muito difícil de manipular. Tá? Se você fosse pegar a última parte aqui de string, você teria que trabalhar com fatiamento de string, né? Isso poderia dar algum erro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos extrair o nome do arquivo com a biblioteca de expressões regulares, tá? RE, que nós importamos aqui em cima. Tá? Vamos usar o método split. Significa que nós queremos separar, né? O split é para separar. Nós queremos separar essa string onde houver um ou mais caractere em branco. Tá? Esse _S significa um espaço em branco, né? Aqui em expressões regulares. Tá? E nós queremos o mais, um ou mais. Então, nós vamos, na prática, nós estamos transformando isso em uma lista através dos espaços em branco. Então, onde tiver espaço em branco aqui, ele vai um ou mais, está vendo que aqui tem muitos? Então,
tem mais de um espaço em branco, então ele vai pegar isso e transformar em um elemento de uma lista. Tá? Onde tiver um ou mais caractere em branco, ele vai separar para a gente. Então, nome arquivo. Tá? E ele vai fazer isso utilizando essa variável nome arquivo que nós criamos. Aqui agora eu estou fazendo o append na minha lista, né? Na lista vazia que eu acabei de criar, estou fazendo o append aqui. E por que eu estou utilizando o 8? Né? Porque, deixa eu tirar aqui e vamos executar. Quando eu fiz isso, né, que eu utilizei esse extrair nome arquivo, tá, utilizando a expressão regular, o método split e expressões regulares, ele criou aqui 8 elementos para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, 9. Eu utilizei o 8 aqui por questão que começa com 0. Né? As listas, o índice em Python começa com 0. Então, nós temos 9 posições aqui. E eu quero apenas o nome do registro, tá? O nome do arquivo. Se eu quisesse, por exemplo, a data, a hora, o dia ou o tamanho do arquivo, eu pegaria essas outras informações. Mas eu quero apenas o nome do arquivo. Por isso que o elemento número 8 aqui. Tá? Então, esse é o motivo do 8. Então, quando eu executar novamente, agora ele vai trazer só o nome do arquivo. Então, fica muito mais fácil manipular a lista. Tá? Por isso que eu falo para você, que eu sempre falo, quando a gente manipula dicionário, lista, fica muito mais fácil aqui dentro do Python. Se eu fosse manipular essa string, se eu fosse manipular isso aqui antes de converter, né, quando dava string, ia ser muito complicado para eu chegar nesse resultado. Tá? Bom, aqui nós temos uma outra variável, outro input, para nós fazermos um if. Né? Digite 1 para baixar todos os arquivos ou 2 para escolher um único arquivo. Aqui, antes de executar esse código, né, vamos baixar todos os arquivos. Então, if para verificar essa condicional. Né? Deixa eu tirar aqui. E vou tirar o caminho aqui também para a gente já salvar. Então, por que eu estou colocando o int aqui? Porque quando eu digitar o input, aqui, digite 1 para baixar todos os arquivos ou 2. Essa variável vai vir como texto. Né? Então, esse input vai vir como texto. Eu estou aqui convertendo esse texto 1 para um int, para o inteiro. Se eu não fizesse isso, eu teria que colocar as aspas aqui nesse número 1, tá? Para ele vir como tipo string. E aqui nós estamos fazendo, como nós temos vários arquivos, nós vamos fazer for, tá? Vamos entrar no loop, arquivo em arquivos a baixar, ou seja, para cada arquivo, essa aqui é uma variável que está em contexto de execução. Eu estou criando essa variável agora e já estou utilizando. Então, para cada variável dentro desse arquivos a baixar, o que é esse arquivos a baixar? É essa lista que eu criei aqui vazia e dentro desse for ele recebeu os nomes dos meus arquivos. Então, para cada arquivo aqui dentro, tá, eu vou fazer o seguinte, o if open, eu vou abrir, tá, o arquivo e vou salvar. Tá? Então, caminho diretório salvar. O que é isso aqui? Caminho diretório salvar é a pasta onde eu quero salvar. Então, ele vai concatenar. Eu vou abrir a pasta onde eu quero salvar e vou salvar como arquivo. O que é o arquivo? Arquivo é o nome. Então, ele vai entrar na pasta que eu quero salvar e dar esse nome aqui, salvar esse arquivo com esse nome .zip. Qual que é o modo? O modo é o WB.
Ou seja, nós vamos escrever um arquivo binário. E local file é a parte, é um alias, é um apelido que a gente dá para essa conexão. Quando a gente executar, vai ficar muito mais fácil de você entender, tá? Daqui a pouquinho a gente vai passar esse código, executar, você vai entender. E no módulo de tratamento de arquivos, aqui, logo mais à frente, nós vamos explicar, eu vou passar passo a passo aqui, explicando cada ponto desse, tá? Então lá vai ficar mais fácil para você entender também. Ou seja, essa linha aqui, ele simplesmente, o que está fazendo? Resumidamente, ele está abrindo uma pasta, tá? E salvando os arquivos que você pediu. Então é isso. Ele está simplesmente abrindo e salvando o arquivo. Estou utilizando esse método interno aqui do FTP, tá? Utilizando essa string RETR e um espacinho aqui. Esse espaço faz toda a diferença. Estou utilizando mais para concatenar o arquivo, tá? O arquivo que nós estamos vendo, por exemplo, esse primeiro aqui, segundo. E agora eu vou pegar e vou escrever write local file, que é essa variável, tá? Essa conexão, esse apelido aqui que nós demos. Vou .write, .write que é simplesmente para escrever. Então é isso. Vamos executar. Tá. Escolhe o caminho da pasta onde você deseja salvar os arquivos. Então, deixa eu pegar a pasta aqui. Eu criei uma pasta no meu computador chamado download FTP. E agora vou colar aqui. Tá. Ele listou todos os arquivos que eu tenho na minha pasta lá no servidor e me perguntou: digite 1 para baixar todos os arquivos ou 2 para escolher um único arquivo. Eu quero o número 1 porque eu quero baixar todos os arquivos. Ele não vai falar que executou porque eu esqueci aqui, né, desse comentário. Mas vamos dar uma olhada na pasta agora. E veja que ele fez o download aqui de todos os arquivos. Tá? Então, vamos agora descomentar essa última parte. Podemos descomentar tudo aqui. E esse aqui também. Então agora, vamos fazer a mesma coisa, só que agora eu vou pedir um único arquivo. Tá? Eu quero baixar um único arquivo. Então, vamos lá. A mesma pasta. Antes disso, deixa eu excluir aqui os arquivos, para não dar erro aqui de conflito. Tá? Agora eu quero 2. E agora ele vai pedir para digitar o nome do arquivo que eu quero baixar. Então eu quero baixar esse arquivo aqui, o 06, do mês 6. Ok, download concluído, o arquivo foi salvo nessa pasta aqui. Então vamos dar uma olhada. E aqui está o arquivo. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui, né, um exemplo prático, um exemplo real do dia a dia que você pode automatizar uma tarefa, tá? Aí, utilizando uma rotina, tá? Sendo necessário, sem a necessidade ali de todo dia você estar acessando. E aqui você pode deixar o mais automático possível. Tá? Você pode baixar todo dia todos os arquivos. Então você tira essa interação com o usuário, né? Já deixa uma pasta específica, então esse caminho a salvar você trocaria de input, já colocaria direto a pasta que você quer salvar, né? E aí você não precisa dessa interação, você roda o comando. Vamos fazer esse exemplo, né? Só para você entender. Eu quis trazer aqui bem passo a passo, né? Deixar aí vários. Então, por exemplo, eu quero salvar sempre nessa mesma pasta. Então, você troca aqui, né?
Coloca aqui, caminho do diretório a salvar. Tira aqui, vamos comentar esse elif aqui, if else, tá? Aqui nós vamos escolher, vamos comentar aqui, nós não queremos isso, e vamos realizar o download. Vamos comentar o if também, e vamos realizar o download direto, tá? De todos os arquivos. Então seria só executar aqui, e ele já download concluído, já de forma automática, tá? Vamos voltar aqui na nossa pasta, e aqui está. Então todo dia você só executava e ele vem direto para a pasta aqui que você selecionou, tá? Então fica aqui as possibilidades. Esse aqui é só o start, só para você entender, tá? Você pode modificar, o céu é o limite aqui, a criatividade é o limite, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário da aula, entre em contato conosco e espero que você tenha entendido ainda mais, né, as aplicações práticas aqui de variável, de lista, enfim, de arquivo também, né, de salvar arquivo, navegar em diretório, tá? Então, nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.